Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje iremos falar sobre a celósia, mais conhecida como crista de galo, né? As minhas plantas, todas as celósias que eu compro acabam morrendo. Por quê? Tenho como contornar esta situação? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. Essa pergunta foi encaminhada pela Viviane, tá certo? Achei bem interessante. A gente vai estar fazendo esse vídeo na íntegra, passando algumas informações sobre essa situação, que na verdade são situação de plantas, né, anuais, tá certo? Olha, Viviane, algumas espécies vegetais, aliás, muitas espécies vegetais, ela tem esse sistema, né, de germinar, tá certo, florescer, tá certo, frutificar e acabar morrendo, tá? Nós tecnicamente chamamos de plantas anuais, tá certo? Então, eu posso aqui citar várias plantas, né? Eu acho que eu já falei do girassol, ok? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho da celósia, né? A celósia tanto plumosa como a cristata, né? Mais conhecido como crista de galo, que elas fazem exatamente isso também, tá certo? Ou seja, né? Elas germinam, florescem, frutificam, tá certo? Produzem as suas sementes e acabam morrendo, tá certo? Isso faz parte, né, da própria natureza, tá? Elas fazem isso exatamente para perpetuar a sua espécie, ok? Então, existem várias espécies, por exemplo, de pimenteiras, existem várias espécies de celósias, variedades de celósia, girassol, ok? E muitas outras, né, que na verdade acaba morrendo. Isso é muito natural, tá certo? Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui nesse vídeo, tá certo? O que você poderia fazer, o que você deveria fazer para que essa situação, né, a planta florida, tá certo? Ela estique mais, ela fique por mais tempo bonito no vaso, tá certo? Agora, você até pode estender um pouco essa situação, mas que você estenda isso para a eternidade, isso é praticamente impossível, tá certo? Neste caso da celósia, tá certo? Ou mesmo outras plantas, como o próprio girassol, né? Você não pode comprar elas ou você adquirir elas quando elas já estão numa fase de florescimento pleno. Você está me entendendo? Tá certo? Porque o tempo da durabilidade vai diminuir, ok? Então eu sempre aconselho o pessoal, por exemplo, no caso das celósias, não comprar ela com a flor
tá na sua máxima desenvoltura. Não adquire ela quando as flores estão no máximo da sua desenvoltura, tá certo? Então seria ideal você adquirir essas plantas, né, quando elas estão, digamos assim, ainda numa fase intermediária, nem muito pequeno, tá certo? Mas também não muito grande, porque assim você vai conseguir manter essa floração, tá, por mais tempo, ok? E é isso que me interessa, principalmente na decoração da nossa casa, do nosso lar, tá certo? Normalmente, né, no caso da celósia, tá certo? A partir do seu 25º dia, tá certo? 30º dia, após o início do florescimento, elas naturalmente, as folhas, né, mais velhas, elas vão amarelecendo, tá certo? E secando, tá certo? Isso é um sistema completamente natural dessas plantas, ok? Mas em algumas situações a gente já fez o seguinte, né? Quando as celósias, quando a crista de galo começa a emitir os botões florais, a gente poda, né? A gente poda essas flores, ok? Então a gente faz com que a planta, né, ela tenha uma durabilidade um pouco maior. O florescimento vai vir, tá, com as gemas laterais. A gente consegue manter essa planta por mais tempo, você está entendendo? Só que você acaba perdendo, né, toda a estrutura da planta em si. Então nem sempre fica muito bonito, mas você consegue sim, digamos assim, prolongar a vida da planta em si, ok? Mas isso não é natural, né? Isso não é o comum, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Você pode, tá certo, quando as flores secarem, né, coletar essas sementes, ok? Vai ter sementes nessa parte da flor seca, tá certo? Você pode, tá certo, tanto plantar como armazenar, ok? Eu já falei tanto sobre a germinação de sementes, né, e também armazenamento de sementes, tá? Na própria geladeira na sua casa, você pode fazer isso. Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Tanto a germinação de sementes, quanto armazenamento de sementes, ok? Esse armazenamento você pode armazenar aí por mais de 1 ano se quiser, tá certo? Assista esses vídeos que vai ser bem interessante para vocês, tá certo? Na fase em que as flores já estiverem bem abertas, né, bem bonitas, não adianta mais você fazer adubação, tá certo? Porque nessa fase, a gente chama de senescência, as plantas vão estar no máximo, tá, do seu tempo de vida, porque depois elas começam a senescer, ou seja, elas começam, tá certo, a perder a sua força, a sua vitalidade, tá, até o secamento das plantas. Então não adianta vocês fazerem, tá certo, adubação nessa fase do florescimento pleno, tá certo? Vocês viram, né, que essa pergunta é bem interessante, tá certo? O que faz com que a gente tente passar algumas informações um pouquinho mais técnicas para vocês, ok? Tentando passar numa linguagem mais simples, mais fácil, tá certo? Se vocês tiveram dúvida ou vocês têm alguma dúvida, sugestão, encaminhe para a gente. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar. Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar.
E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok? Já estamos com mais de 370 vídeos, né? Com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante para a gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!